Antes a gente tinha aquela coisa de que a mulher, principalmente, tinha muito essa coisa, né? Precisamos equilibrar todos os pratos. Ontem eu até escutei alguém falando sobre isso. E isso trouxe muita doença para o consultório. Tanto de mulher que eu atendo com burnout. Por quê? Porque pega um monte de coisa para fazer. E mulheres e homens também, né? Não tô falando de mulher aqui especificamente, que é um público que eu atendo com maior quantidade. Porque são muitas coisas. Então, quando eu não... Por exemplo, a gente estava falando de desejo. Teve uma época que eu falei, não, eu não quero fazer só uma caminhada. Eu quero voltar pro balé, eu quero fazer isso, musculação, isso, aquilo. E eu não considerei a minha realidade. Que eu tinha as horas de trabalho, né? Casa, isso, aquilo. Que não teria tempo para fazer tudo. A minha realidade de uma mulher casada, com 2 filhos, com casa, com empresa, com tudo, é diferente de uma pessoa solteira. Que de repente pode delegar outras coisas, não que eu não possa. Então, quando eu não considero a minha realidade, eu vou virar um ser humano cansado. Porque essa mulher ou esse homem que equilibra todos os pratos o tempo todo, ele vai ter um problema de saúde emocional, né? Um problema... A gente precisa ter muito cuidado. Então... O que está dentro da minha realidade física, emocional, que eu consiga fazer? E aí eu não estou falando aqui da pessoa viver zen, só vou fazer o que está ao meu alcance, porque também tem esses extremos. Os extremos. Tem aquele extremo de que não, é no meu tempo, é na minha hora, aquela coisa toda. E aquele que quer fazer tudo ao mesmo tempo. Já caiu por terra de que essa coisa de que você fazer tudo, de você, né, ser... Esses dias eu recebi uma pergunta, eu abro caixinha no Instagram. Como é que você dá conta de tudo? Eu fico olhando sua vida, você dá conta de tudo. Aí eu falei assim, mas quem disse que eu dou conta de tudo? Tem alguém que me ajuda na minha casa, 4 vezes por semana, 5, vai lá me ajudar nas tarefas diárias. Eu tenho alguém que eu delego para levar meu filho na escola, para eu poder estar no consultório atendendo. Então, tem muito essa ideia de romantizar ou de transformar as pessoas em Mulher Maravilha. E por conta da gente querer assumir esse papel durante muitos anos, tem um monte de mulher aí com problema. Doente, verdade. Então, a gente precisa considerar a nossa realidade e colocar, não, eu tenho o desejo de trabalhar com isso, ok. Qual é a minha possibilidade? Exato. Né? Já aconteceu de eu fazer 14 atendimentos por dia e no final do dia tá esgotada. Nossa, imagino. Esgotada. E eu falei assim, não, peraí. Né? Não é isso. Não é assim, não é dessa forma. Então, a gente... E você sabe que é muito exaltada essa coisa, né? Do multitarefa. Já caiu por terra até nas empresas. Esse cara, multitarefa, ele não entrega tudo com qualidade. Vai ficar faltando em algum lugar. Vai ficar deficiente em alguma coisa. Vai ficar deficiente. Então, assim, não é melhor, ao invés de 10 atividades, escolher 5 de acordo com a minha realidade e entregar com qualidade? Né? Mas também, né, não entrar naquele extremo de que, né, não, a gente precisa sim entender e desenvolver a habilidade de fazer as coisas, né? A ideia de você anotar o que você vai fazer no dia seguinte, a ideia de você anotar como que você vai terminar a semana, isso também ajuda bastante, não ajuda? Eu gosto muito de checklist, assim, a agenda, por exemplo, aí quando eu falo em agenda, eu tô falando de aplicativo, eu uso o bloco de notas do celular. Eu já gosto de escrever mesmo. O Google Agenda, tudo isso, assim, é um instrumento poderoso, importante, mas não adianta. Por exemplo, eu conheço pessoas que no domingo faz aquela agenda linda da semana. Nossa, fica perfeito, bonito. Tem até o planner, né? Planner semanal. Só que durante a semana não vai checar. E a coisa vai sendo atropelada, porque tem aqueles imprevistos que entram, tem aquelas coisas que não ticam. Ou então, eu tô lá com 10, aquela situação, né? Que eu não mensurei a minha realidade, eu coloco 10 coisas para fazer no dia, eu consigo fazer 2. O que eu falo pro meu cérebro? Qual é a ideia que eu mando? Você não foi capaz. Eu fico frustrado. Quando eu faço um planejamento durante o dia e os imprevistos me roubam o tempo, ou eu procrastino, que isso também acontece, né? Acontece conosco. Aí eu falo assim, gente, o dia passou, não fiz nada. Mas sabe o que é mais legal, Alex? É nós sabermos que isso é completamente possível a gente desenvolver essa habilidade de prestar atenção nisso. Então, por exemplo, essa questão da agenda, né? Quando eu coloco, por exemplo, esses dias eu recebi uma pergunta assim, eu não tenho mais confiança em mim, porque uma coisa que costuma muito acontecer é a crença de que eu não sou capaz. Quando eu começo a colocar coisas no papel, eu não fazer. Eu falo pro meu cérebro, não, você não tem capaz. Eu então perco a credibilidade. É pra mim mesmo, não vou fazer. É pra eu mesmo, não sei o quê. E aí, daqui a pouco, nem você dá crédito pra tua palavra. Aquela situação que eu te falei. A gente acaba perdendo pra gente mesmo. Mas já sei que eu não vou, não sei nem porque que eu coloquei no papel se eu não vou fazer mesmo. Então, quando eu falo assim, eu vou ligar pra fulano e eu ligo, eu vou lá com o Alex e eu vou fazer isso aqui por mim, eu vou lá fazer minha unha e faço. Cada coisinha que eu vou fazendo, eu vou fortalecendo meu senso de autoeficácia, que para autoestima
é o elemento principal. Da autoestima, é a autoeficácia, Alex, que é como eu enxergo a minha capacidade de realizar as coisas. A gente está cheio de criança, adolescente, adulto, até idoso, com problemas de autoestima, porque não se sente capaz de fazer nada. Se cobram muito. Por quê? Porque fica só pensando nos grandes feitos, nas grandes coisas, e as pequenas coisas não fazem. Quantas pessoas procuram a terapia? Eu devo estar com um problema muito grave na minha vida. Isso que eu vou ver, a gente vai perceber. Sim. A pessoa só precisa ajustar o sono, tomar mais água, fazer uma atividade física. Em 3 meses, quando ajusta aquilo, pronto. Sono do consultório, ficou boa. Pronto. Então, se a gente não faz o básico, como é que a gente quer fazer o complexo? A gente precisa muito voltar para o simples. Verdade. Sabe? Tá, assim, essa era da informação tá uma coisa muito complicada, porque hoje mesmo eu falava isso com meu marido, ele vinha dirigindo, eu falava assim, nossa, é interessante, né? Porque a gente está confundindo desenvolvimento humano com desenvolvimento tecnológico e tantas outras coisas. Quem diz que hoje o cara que pilota um avião é mais inteligente emocionalmente do que aquele que pilotava aquelas... ou que dirigia uma charrete, nem sei como é que fala, né? Ou que conduzia uma charrete. Isso. Emocionalmente. Como é que ele lidava com a frustração, com a tristeza, com a raiva, com os problemas da vida? Com as então tá tendo um desenvolvimento tecnológico de tantas outras coisas, de informação, mas que não necessariamente é um desenvolvimento humano. O ser humano está mais doente. O Brasil já está liderando, é o país da América Latina mais... depressivo do mundo, da América Latina, não, graças a Deus do mundo, né? Ainda não liderou, mas já lidera em questões de transtornos de ansiedade, lidera em relação ao mundo. E por que isso? Por que isso se a gente tem tanta informação, Alex? Exato. Né? Você hoje, tanta coisa que eu falei aqui, se dá um Google lá e você vai saber que Exatamente. Tem. Porque informação é diferente de sabedoria. Né? Informação, eu tá ali para todo mundo disponível. Mas a sabedoria é eu colocar em prática aquilo que eu vi, que eu aprendi. É o que a gente está falando aqui. Mas vocês estão falando de coisas óbvias, de agenda, de planejamento. É assim que as pessoas falam. E é por causa dessas coisas óbvias, é por a gente não dar a devida atenção que a gente não consegue chegar no objetivo maior. São coisas óbvias, mas a gente tem dificuldade de colocar em prática. Isso, e essa cada vez mais pessoas procrastinando, ficando tristes, porque fala assim, cara, eu não tenho capacidade, na verdade não é falta de atenção naquilo, habilidade, constância e se comprometer com aquilo que é importante. Então, o que é importante para mim, né? Qual é a direção que eu quero dar à minha vida? Poxa, isso para mim é importante. Ter saúde é importante para você, Alex? Claro. Pois é, sem saúde. Sem saúde. Qual é o básico para você ter saúde? Se cuidar, né? Olha, eu vou te falar que o que determina o teu dia produtivo é o dia anterior. Então, assim, se eu não tenho sono de qualidade, se o meu dia anterior foi péssimo, você pode ter certeza que no dia seguinte você vai estar capenga. Você não consegue fazer... Quantas pessoas que já tiveram problema com noite de sono que no dia seguinte não conseguem render? Nada. Mas aqui, eu preciso educar o meu sono. Como que eu educo o meu sono se eu tô lá meia-noite olhando pra tela? Se eu tô prejudicando meu sistema todo ali de produção de melatonina. Mas peraí, é mito ou verdade? Acordar cedo faz você ter o dia mais produtivo? Isso tem muito... A gente escuta muito isso. Eu acordo 5 da manhã, acordo 4 da manhã. Gente, sem objetivo, você pode acordar 4, 5, 6... Que vai ser mais um dia de procrastinação. Vai ser mais um dia. Então, assim, não é o horário que você acorda, é o que eu vou fazer. Eu posso acordar 5 horas. Óbvio que se eu acordar 5, eu vou estar em vantagem em relação ao número de horas acordado. Claro. Mas se eu acordar 5, for dormir lá meia-noite, não tiver meu mínimo de 7, porque um adulto precisa de 8 horas mínimo por dia. Mas vamos colocar aí de 7, algumas pessoas já ficam descansadas, a 9 horas. Se eu não tiver um mínimo de descanso, eu não tenho regeneração das minhas células do meu corpo, a minha memória fica prejudicada, a memória de trabalho, né, que a gente chama. Cansaço, a questão metabólica fica toda comprometida, porque eu não consegui administrar o meu tempo de sono. Que é tão importante. Então, assim, Alex, a gente está falando de coisas muito complexas, de coisas, né, que... informação a gente tem muito hoje em dia, tem muito aquela coisa toda que eu tô te falando, mas colocar em prática as mínimas coisas que está se tornando assim a grande dificuldade. Tem que colocar em prática. Porque a gente precisa proteger os nossos sentidos daquilo que você tinha falado né, anteriormente. O que está me atrapalhando? Exato. O que me atrapalha? Excesso de estímulo. Eu preciso gerenciar o que eu escuto, como eu falei da última vez que eu estive aqui. O que eu vejo, as pessoas que eu ando. Eu preciso, sim. Disciplina. Por quê? Porque o que vai gerar meu pensamento acelerado, eu não conseguir me concentrar, o tanto de coisa, é tudo que eu deixo entrar. Exatamente.
Tchau.